Oi, gente bonita! Eu sou Arletes Cantambulo, esse é o Spiritualcast. Oi, pessoal, eu sou o César Teles e hoje o tema tá babado, viu? Hoje, o que que a gente vai falar, Leti? Hoje o tema é oráculos. O que são os danados dos oráculos? Por que a gente gosta tanto de consultar um? Né? Ai, gente, a gente vive de oráculo, né, César? A gente vive de consultar para a gente e de ter essa coisa que é muito grata para mim, que é atender as pessoas com o tarô, que é um oráculo, e o César com o baralho cigano, que também é um oráculo, não é isso? Exato, exato. E é algo louco, né, Arlete? Imagino que você também passe por isso, de como o oráculo ele é transformador de vários quesitos, né? De autoconhecimento, de direcionador, e muitas vezes, tipo, um acalento mesmo, sabe? Quantas vezes eu já fui no oráculo e veio aquela resposta, aquela palavra, aquela mensagem que, nossa, me nos trouxe esperança. Eu acho que às vezes É é o um portador de nosso. boas notícias. A gente fala que são artes divinatórias, né? Não adivinhatórias, divinatórias. O que é divinatória? Te conectar com o divino, né? No meu curso de tarô e muita live, a gente começa por aí, né? O tarô é um oráculo, então vamos descobrir o que é oráculo, né? Então eu costumo explicar para as pessoas que a gente consulta oráculos enquanto humanidade desde que o mundo é mundo, né? Então, lá, os primeiros xamãs, os primeiros guias espirituais, né? Os primeiros guias que eu estou falando é aqui na Terra mesmo, tá? Aquela pessoa que era responsável, né, pelo bem-estar de uma tribo, de uma aldeia, começava a tentar procurar símbolos, procurar sinais do universo que eles estivessem no lugar certo. Aí você imagina, numa tribo nômade, né, lá na pré-história, como isso era importante, porque se eles recebessem um sinal que aquela região onde ele estava não ia ter comida, não ia ter água, ia passar por uma seca, não ia ter caça, a tribo podia morrer, né, as pessoas podiam passar necessidade até morrer. Então, os oráculos eram realmente muito importantes. Era a única forma que eles tinham, né, de saber o que ia acontecer com aquela tribo, né? E às vezes a sobrevivência dependia dessa resposta. Então, aí a gente consulta oráculos desde antes da gente ser chamado, acho que de civilização. Né? Antes Civilização. da gente ser civilizado, a gente já era espiritual, né? Já tinha essa busca pelos oráculos. E aí a gente vê oráculo de tudo quanto é tipo, né? A gente aqui, eu e o César, a gente trabalha com cartas, que é muito moderno, né? Moderníssimo. Porque a gente vai ter desde pedras sendo usadas como oráculos, às vezes nuvens, os próprios sonhos, As as, é, velas. as velas, tudo, gente, é oráculo. Tudo pode ser usado como essa ferramenta, não é isso? Você também entende, César? Exato, exato. Eu aprendi também isso, tá? Em alguns dos cursos que eu fiz sobre tarô, sobre baralho cigano, que a história é muito milenar mesmo. E eu até tinha separado uma coisa para falar aqui nesse podcast de hoje, que eu até comentei contigo nas nossas reuniões de briefing, que como o oráculo é até utilizado na Bíblia também, uma hora a gente já chega lá, que é o caso do Urim Tumim. Eu até trouxe meu oráculo hoje aqui, ó, do Urim Tumim, Ah, que é que um oráculo que existe na Bíblia. legal! Que Ah, naquele basicamente dia você não estava aí para me mostrar, eu fiquei tão não curiosa. tava. O que é o Urim Tumim? Tá? Tem na Bíblia, eu não me lembro muito bem a passagem, mas até o final do episódio eu encontro aqui para vocês. Basicamente, eles utilizavam aqui essas três pedrinhas para saber a vontade de Deus. É um oráculo muito objetivo, onde eu tenho um sim ou onde eu tenho um não. A pedra negra funciona como um não, a pedra branca funciona como um sim, e essa pedra aqui, essa coramba, meio marrom, funciona como uma pedra da parcialidade. Então, vou fazer um exemplo aqui. Eu devo aceitar essa proposta de trabalho? É divino aceitar essa proposta de trabalho? Eu jogava lá. E como que eu sabia se a resposta era positiva ou negativa? Eles analisavam a posição que as pedras caíam. Então, por exemplo, se a pedra marrom caísse mais próximo da pedra branca que representava o sim, era da vontade de Deus que você aceitasse. Se fosse mais próxima da pedra negra, a resposta é negativa. Que interessante! E você vê que esse é o princípio também do jogo de búzios, né? Que usa muito Você está essa coisa do entendendo? que sai perto, do que não Da sai. posição.
da posição, e se um está virado para cima ou para baixo, né? Eu aprendi Exato. muito pouquinho sobre os búzios, porque os búzios é conectado, né, com o candomblé, com outras vertentes africanas. E aí eu tive um amigo que me explicou assim muito por alto uma vez, né? Mas eu acho aquilo encantador, porque a gente olhar para as cartas, que são figuras desenhadas, né? Mesmo quando a gente está falando dos arcanos menores do tarô lá do de Marsella, que são só números e figuras, mas você tem um símbolo e tem um significado atribuído àquele símbolo. Ou interpretar essa coisa da posição, né, que os búzios caem ali na cesta, e aí conta, e não sei o quê. Eu falei, gente, como é que interpreta isso? Que coisa maravilhosa. Exato, Aí tanto encheu o saco da pessoa que um dia ele falou, ó, me deu assim, sabe? Você vai ver o que sai perto do quê, a casa do quê, porque o círculo é dividido nos orixás, né? Então me deu uma explicadinha. Mas assim, porque eu falei, meu Deus, como é que é isso, né? Como é que a gente lê isso? Eu achava que era realmente puramente intuitivo, mas até isso tem uma técnica. E aí a gente falando é dos difícil, búzios, viu? é difícil, né? É difícil. Diz que são difícil. 9 anos de estudo para a pessoa poder jogar, Sim. né? Eu tenho um sobrinho, né, que é Babalorixá, o Leandro, e não foi ele que eu fiquei sugando, foi uma outra pessoa antes da iniciação do Leandro, e ele explicou para mim que é um tempo enorme de estudo, de dedicação, várias iniciações, é um privilégio, né, assim, é uma conquista, poder, não é nem privilégio, é conquista mesmo, né, porque a pessoa trabalha tanto por aquilo, poder fazer esse trabalho com os búzios. Mas os búzios em si são conectados a uma religião, mas tem muitos oráculos que não, né? Tem muitos oráculos que eles estão aí para todo mundo, não tem essa conexão, né? Nem eu de acho religião. Que a maioria, né, Arlete? Eu acho que a maioria não estão conectados necessariamente com uma religião. Eu entendo que muitas religiões, com o passar dos tempos, acabaram utilizando oráculos que eram da humanidade e inserindo assim dentro daquele culto, daquela liturgia. Por exemplo, eu conheço vários pais de santo, várias pessoas ligadas dentro dessas religiões de matriz africana que hoje utilizam baralho cigano, que hoje utilizam tarô, mas a essência não nasceu dentro daquela religião. Não, né? Você está entendendo? Até mesmo o nome baralho cigano. Não foram os ciganos que criaram, sabe? Então, para você ter noção como é uma arte milenar que vai passando de geração a geração. Esse conhecimento vai sendo passado mesmo, né? Eu falo que os oráculos são que nem, assim, dentro da psicologia, que a gente fala do inconsciente coletivo, e que os padrões arquetípicos são transmitidos através de mitos, através de contos de fadas costumam ter, né? Um conteúdo arquetípico muito grande. Os oráculos também. Para mim, eles também são arquetípicos, sabe? Eles vêm vindo do inconsciente coletivo e se transformando, se adaptando a cada cultura, que você vê que cada lugar do mundo tem o seu, né? A gente acabou aqui de falar dos africanos, né? Do búzios, que está ligado. Eu não sei se na África eles jogam búzios. Eu sei que no Brasil a gente conhece como das religiões africanas, né? A gente vai ter as runas nos países nórdicos, a gente vai ter borra de café, borra de chá no Oriente Médio, a gente vai ter... Eu já vi até um oráculo uma vez de pedaços de ossos. Eu acho que era uma coisa que se jogava parecendo os búzios, conforme eles caem. Sim. Tem esse da Bíblia que você acabou de falar, que joga com ossos. Que joga com ossos, tipo, eu nunca vi ela jogando, mas ela já falou que ela joga com ossos, sabe? Falei, nossa, que loucura, gente. Tem a famosa bola de cristal, que eu acho um mistério, e eu sei que você andou estudando, que você tenho a minha bola de cristal. Mas olha, até mesmo você ler a bola de cristal não é tão claro, como, sendo bem sincero, gente. É muito romantizado ler na bola de cristal. Vou ver claramente? Não, é sempre que a gente vê claramente, não. Às vezes que eu me conectei com a minha bola de cristal, me veio algumas mensagens sim, tá? Me vem assim, algumas coisas, mas tipo, que vão sendo clarificadas ao longo da semana. Então, eu, por exemplo, eu não utilizo bola de cristal para cliente, porque é algo muito complexo, é algo muito abrangente, e vai vir uma mensagem, sabe? Uma vez eu estava vendo uma bola de cristal, foi até em uma vivência coletiva com meus irmãos do Coven, e aí todo mundo estava vendo a mesma coisa. Nós estávamos num campo, e aparecia um ancião lá, não me trouxe uma mensagem naquele momento,
sabe? Tipo, me veio uma mensagem, mas tipo, não veio um significado naquele momento. E as respostas vão vindo ao longo da semana, então normalmente num atendimentozinho não dá para usar muito bola de cristal. E também é uma ritualística toda, pessoal. Isso que eu ia te perguntar, porque eu imagino que a bola precisa, você precisa estar numa conexão, porque você vai usar a bola em si, não é que nem o tarô, o baralho cigano, que você vai abrir cartas e elas vão, né, ser várias, e você vai contar ali a história que você está enxergando naquelas cartas. É uma coisa de abrir o terceiro olho e enxergar. Exato. Você deve ter que estar num estado de consciência diferente, alternativo, né? Exato, exatamente. Até mesmo porque você não vê na bola de cristal. Alternativo não, alterado. Alterado, você não vai ver na bola de cristal, você vai ver aqui, ó. As visões vão vir aqui no seu olho. Exato, é no olho da mente. E tem que ser meia sombra, meia luz, na verdade, tem que ter uma velinha do ladinho. Você vai vendo pelo reflexo. Então, é um processo que não dá para fazer sempre com o cliente, a não ser que mais... Né, com um cliente que topa. Não, eu que estava te interrompendo. É porque eu já vi uma coisa parecida, que a pessoa usa espelhos. Eu também uso. Ai, mas eu posso falar? Eu tenho medo de usar espelho. Amiga, eu também tenho. Eu tenho um espelho que eu só usei 2 vezes. 2 vezes tem oráculos que a gente tem mais conexão, tem oráculos que a gente não tem tanta conexão. É porque como você também é praticante de magia, você vai entender que espelhos são portais. E às vezes que eu fui usar meu espelho negro, eu vi algumas coisinhas que eu não quero ver mais não. Não quero ver. Guardei lá, tá fechadinho lá no meu pano preto, tá no meu altar. Talvez um dia, quando eu sentir no meu coração que é o momento, mas eu já tive histórias fantásticas. Por exemplo, a minha mentora, a minha mestre, na verdade, do Coven, ela mesmo fala, espelho tem que ter muita parcimônia e muito preparo. Ela já me contou uma vez que ela, através de um espelho mesmo, dentro de uma consulta que ela estava fazendo para ela mesma lá, ela viu coisas lá, tipo, viu coisas muito negativas, sabe? Coisas mais umbralínicas, mas naquele momento ela precisava ter visto aquilo. Então, espelho hoje, como a gente tem esses feedbacks, né, e eu particularmente eu prefiro aprender com quem já fez. Então, claro. Exato, espelho é algo que tipo, eu tenho um pouco de reticência para usar, até para mim. Mas aí, espelho, né, eu estou entendendo que tanto o espelho como a bola de cristal não são exatamente oráculos, são portais. E aí você vai acessar informações desse outro mundo astral, inconsciente, põe o nome que você quiser, de outras dimensões, e não é necessariamente uma previsão de futuro, como seria o oráculo, é isso? Mas também pode ser feito previsão de futuro. Também pode ser usado também como oráculo. Também pode ser feito previsão de futuro, exato. Eu não domino, sendo bem sincero, deixa eu nas minhas cartas, no Orinto. Talvez... Não, eu acho que ainda não cheguei nesse nível. Então, porque a gente acaba tendo, né, essa história muito ligada, né, não só ao aconselhamento, né, eu acho que aí os oráculos, eles são muito mais o aconselhamento também. Total. Eles também vão trazer muito essa parte, né, dessa mensagem espiritual, daquele direcionamento. O próprio exemplo que eu dei lá das tribos primitivas, o que eles queriam era um aconselhamento, né, saber se eles podem ficar ali ou não, se vai ter comida, se não vai. Enfim, acredito que as questões de políticas ali, ou de relacionamento da tribo também tivesse essa consulta, mas é muito interessante ver. Mas também tem essa parte de previsão, né? O que vai ser, vai dar certo ou não vai dar certo. Sempre é o conselho, né? Sempre é o encaminhamento. E as pessoas usam muito livros também, né? Na atualidade. Simplesmente abrir um livro e achar uma passagem. As pessoas usam muito a Bíblia assim também, como oráculo, né? E a gente vai ter tantos, leitura de palma da mão, deixa de ser astrologia, ser amigo há muitos anos. Há muitos anos. E foi babado, viu? Eu falei, gente, como assim, cara? Eu não faço ideia de para onde vai essa leitura da mão, mas leram e tipo, gente, ela me escreveu a minha vida só lendo a minha mão. Surreal, só olhando a mão. Surreal. Só olhando a mão. Surreal. Eu tô com muita vontade, eu cheguei até a marcar com o Javer. O Javer de Menezes, que é um dos autores ali da Editora Alfabeto, que tem uns livros de leitura de mãos e de benzimento. Não tá aqui fácil o livro dele. Eu não tenho de leitura de mão, mas o de benzimento eu tenho. Mas eu guardei na outra estante, não tá aqui perto para mostrar para vocês. Bom, ele é da família.
Ele é marido da minha tia. E ele faz uma leitura de mão fantástica, né? Inclusive, ele é uma das pessoas que eu quero convidar aqui para o nosso podcast. Faço contato, Arlete. E como eu leio com ele, Javéria, eu quero que você leia minha mão, tudo, combinei com ele assim, mais ou menos por cima, depois acabei não fazendo de fato, porque virou uma correria aqui, mas eu estou querendo fazer, faz muitos, muitos anos que alguém leu minha mão. E eu acho fantástico isso, né? É uma arte milenar. Inclusive, o Javé fala de diagnóstico de doenças pela mão, sabe? Ele tem uma publicação assim também. Fantástico. É muito legal, é muito legal. E, enfim, isso daí, gente, vocês ficam aqui ligados no podcast, que daqui a algumas edições a gente chama o Javé para vir falar para vocês de quiromancia, de quirologia, né? Dessa arte aí da leitura das mãos. Enfim, amor, é tanta coisa, né? É tanta coisa que a gente tem. Você vê que a necessidade do ser humano de se conectar com o divino, de ter respostas, é muito grande, né? Desde o micro até o macro, né, Arlete? É muito grande. Muito, 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 muito. Tipo, obviamente você tem uma experiência muito maior do que a minha, mas, gente, eu vejo transformação no oráculo, gente. Transformação. Acho que tipo, um oráculo, de fato, e até mesmo se a gente for parar para analisar a história do oráculo mesmo, sabe? Como que surgiram os primeiros oráculos, gente? E eu acho que obviamente, tem um lado divinatório por trás? Tem. Mas eu estava vendo aquele filme Matrix, que não sei se você já assistiu, quando o Neo, que era o escolhido, ele ia buscar o oráculo. A mulher que ia direcionar. Sim. Ela chamava oráculo, né? Exato, ela chamava oráculo. E aí, na porta dela lá, tinha uma frase que eu amo essa frase: conhece-te a ti mesmo. Que era a frase do oráculo de Delfos. Exato. Eu falei, gente, o oráculo, ele é isso. E eu acho, o oráculo, ele vai, conhece-te a ti mesmo. O oráculo, ele vai direcionar. Agora, a decisão final, a escolha final, é você que toma. Ele vai te dar caminho. E eu falo isso porque você sabe, né? Eu devo aceitar isso, isso e isso. É muito fácil, né? Não, eu vou colocar minha resposta aqui no oráculo. O oráculo que vai decidir. Não, o oráculo não vai decidir nada por você, querido. O oráculo ele vai te direcionar. Dar as possibilidades, ele vai te direcionar. E quantas vezes eu não abro para um consulente e enxergo 2 caminhos? Eu falo, olha, você tem 2 caminhos. Ou você vai por aqui, ou você vai por ali. E quem que vai decidir é você, né? Exato. Eu acho que a gente, como oraculista, assim, a gente tem muito essa obrigação de empoderar nosso consulente, sabe? De fazer ele perceber que sim, ele está numa situação, mas dentro dessa situação ele tem opções, ele tem escolhas, né? Exato. Sempre a gente tem escolhas, porque não teria sentido, né, César, Deus colocar a gente aqui com tudo traçadinho. Então você vai por esse caminho, você vai fazer, é só você sentar e deixar o barco ir, que tudo vai para o lugar que tem que ir. Não adianta você remar, sabe? E aí então não teria sentido, né? A gente viver uma vida que já está pré-estabelecida, só cumprir tabela. Muito sem graça, gente. E não é nem questão de ser muito sem graça, é questão do que você vai fazer, para quê? Vai evoluir o quê? Você vai aprender o quê? Só atravessando uma senda que já está pré-definida, né? Então eu acho que os oráculos eles têm muito isso, de trazer esse empoderamento, de trazer as suas opções, de trazer o aconselhamento, né? E essa força, né? Vai, meu filho, vai que tá tudo certo, né? Vai, que tem esperança, confia em você e vá. Ou não, né? Ou não, olha, esse caminho que você está trilhando não é para você, né? Ele vai facilitar. Ele vai facilitar. Exato, ajuste rota, ajuste estratégia, exato, é um direcionador. E você falou isso, engraçado, quantas vezes eu vejo 2 caminhos, e eu me lembro que eu sou, por mais que eu seja oraculista, às vezes eu sou rebelde também com oráculo, viu? Oráculo, é para me dar o caminho, e eu há algum tempo atrás, eu estava passando por uma situação onde eu abri para mim, fui em 2 tarólogos, né, de confiança. Tanto o meu como o dos outros disseram a mesma coisa, só que eu entendo isso, mas graças a Deus o livre-arbítrio é meu. Não quero, não vou por esse caminho, vou por outro caminho. Não vou por esse caminho. Exato. E aí, mas, amor, mas isso é isso, né? Você sabe que a decisão é minha. A decisão é sua. Você sabia que a tendência toda era você continuar por aquele caminho e receber aquele resultado que você não quis. Tanto não quis que você falou, eu não quero isso, eu vou mudar.
Eu vou fazer Exato. diferente para ter um resultado diferente, porque não é isso que eu quero para mim, né? E foi o que aconteceu, você conseguiu fugir da previsão, você fez outra coisa e teve outro resultado. Fiz outra coisa, tipo, foi desafiador pra mim, foi, mas, tipo, eu encaro como um processo, eu precisava ter passado por aquele processo, mas o oráculo tinha me falado, olha, o caminho é esse, esse, esse. Não, eu queria outro, e eu me conheço. Se eu tivesse colocado a minha lição no oráculo, eu iria ser muito frustrado. De fato, o oráculo não manda na minha vida, ele vai me direcionar, agora decidiu no final, não. Eu fui pelo outro caminho, Sua. foi mais tortuoso, foi desafiador, mas, cara, fiquei tão forte depois daqueles desafios, fiquei tão forte, tipo, tão Olha que convicto, legal. poxa, aprendi isso. Pronto, numa próxima situação, já entendi. Vamos para frente. É muito legal isso tudo, né? Essa vivência. E é muito interessante mesmo a gente falando aqui dessa história da gente não obedecer o oráculo, né? Eu fiquei lembrando que realmente tem muita gente que entende errado como se usa os oráculos, né? Que entende isso, que você vai vir e o oraculista te atende, vai te falar assim, vai acontecer isso, de tal jeito, né? E não é por aí, né? Esse é um jeito de usar o oráculo, mas ele é tão mais profundo quando a gente parte, tão mais transformador quando a gente parte desse conhece-te a ti mesmo que você estava falando, né? Agora, se os oráculos levam essa orientação e esse autoconhecimento para o consulente e para nós, então, que trabalhamos com ele, né, é demais, gente, é demais. Que eu falo muito também, e quando a gente trabalha, eu vou falar do tarô, porque meu trabalho é com tarô, né? Quando a gente joga tarô, a gente não ganha, o que a gente ganha de dinheiro da consulta, do rendimento financeiro que isso traz, e graças a Deus é muito bem-vindo, é o mínimo, porque você ganha tão mais, porque você ganha tanto nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de conhecer as pessoas, de ter essa oportunidade, né, de estar junto com as pessoas abrem o coração. Você conhece histórias e jeitos de ver o mundo, né? Então eu acho assim de uma riqueza esse universo. E você se vê no jogo das outras pessoas, né? A maioria dos meus clientes são conteúdo. Eu falei, meu Deus, eu tô passando por isso, já passei por isso. Então, não tem como você não ter uma empatia, sabe? Que, nossa, já passei por isso, isso e isso. E atualmente, os clientes que eu tenho atendido, todos têm uma correlação exata do momento que eu tenho vivenciado na minha vida. Eu falei, Jesus, preciso aprender com isso. Preciso melhorar isso. Preciso virar uma chavezinha nisso. Então, é muito fantástico, gente. De fato. Mas... Tem consultas que eu tenho que agradecer pro Petit. Olha, muito obrigado, tá? Porque se ele soubesse o quanto que eu aprendi, muito mais do que eu ajudei, é surreal. Né? Uma troca maravilhosa, né? Fantástica, né? Então, eu falo muito isso, o que a gente aprende, o que a gente conhece, porque é assim, uma coisa é você aprender na teoria, outra coisa é você estar ali atendendo a pessoa, vivenciando isso, né? Conhecendo a história daquela pessoa e vendo a transformação que isso trouxe na vida da pessoa, né? E, gente, coleciona casos, né? De diferentes viradas, de decisões que são tomadas de uma maneira mais correta, e de coisas que você prepara a pessoa, porque a pessoa quer aquilo, você vai para esse caminho, você vai ter que enfrentar essas dificuldades e vai embora e tá tudo bem, né? Tem muita coisa, assim, muito legal. Enfim, eu sou apaixonada por esse mundo dos oráculos, especialmente do tarô, e aí a gente estava falando isso, né, que a gente tem muitos tipos de oráculos, né, desde folhinha de chá, até leitura de mãos, os búzios, as runas, e a gente tem os oráculos de cartas, que surgiram assim que o ser humano começou a conseguir fazer desenhos em papéis que eles pudessem, né, em papel ou em couro, os primeiros oráculos, né, assim, eram em couro, que pudesse usar um lugar, um suporte para botar aquele símbolo, né, aquele desenho. E agora com essa história da gente ter tanto acesso, né, tanta riqueza de material, e a gente não tem só o tarô e o baralho cigano, a gente tem oráculos, gente, de tantos modelos, tipos e qualidades feitos de carta, né, nesse mesmo sistema de você embaralhar, tirar uma cartinha, e aí você vai no teu livro e consulta qual que é a mensagem. Gente, funciona porque o princípio dos oráculos é todo o mesmo. Eu tenho essa impressão, que essa energia que faz, sabe,
com que a carta do Sol caia nessa casa da tiragem, a carta do eremita caia na outra, é a mesma que faz as suas pedrinhas aí, a pedra ali marrom ir para um lado ou ir para o outro, né? Então, assim, gente, quem está aí e gosta de oráculos e tem vontade de estudar, vai, porque não é você que faz o oráculo funcionar. O oráculo funciona. Ele Você funciona. só vai fazer a interpretação. Você não pensa assim também, César? Exato. E engraçado é que o oráculo ele funciona e ele vai virar uma extensão sua. Então, logo no começo a gente tem muito medo. Meu Deus, será que eu estou falando certo? Só que, cara, confia. Confia, porque existe um inconsciente coletivo aí, as coisas fluem de uma forma tremenda, e eu não sei você, eu acho que obviamente você deve passar por isso também. Os clientes fazem algumas perguntas, muitas vezes as respostas vêm antes na tua mente do que nas cartas. Nossa, você usa as cartas muito mais como um apoio, então por isso que eu falo, gente, a intuição, a conexão é muito, muito importante. O oráculo, muitas vezes, de verdade, ele é muito mais secundário, porque a informação toda já vem aqui, ó, a resposta vem aqui quando você vai lá. Falei, para isso, acertei, era isso mesmo. Então, era isso mesmo. Era isso mesmo. Eu acho assim que o uso do oráculo é que assim, tem pessoas que são muito intuitivas por natureza, que vai ter esse Sim. dom como o paranormal de ler o campo do outro, sentir o outro e falar, né? Ok. Mas eu acho que o uso do oráculo faz essa intuição se desenvolver. Total, sabe? total. Antes de você começar a trabalhar sempre com o baralho cigano, na forma como você tem trabalhado praticamente diariamente ali com ele, você não tinha isso, né? Da pessoa vir te fazer uma pergunta, o negócio surgir na tua cabeça. Primeiro, você está pronto para trabalhar, então você já estava numa conexão, você já fez o seu ancoramento, a sua abertura, já se preparou para aquele momento, e aí você já vai lendo o campo da pessoa ali, né? Por osmose, vai absorvendo. Aí você tem a resposta e abre as cartas e confirma, mas a tua intuição chegou nesse nível porque ela foi tendo elementos, ela foi tendo aqueles símbolos para ela se desenvolver, sabe? Eu falo assim que a gente dá a ferramenta para a intuição acontecer. Exato, né? Exatamente. E aí, por isso que eu estou dando essa série de lives aí dos símbolos do tarô, porque os símbolos são as ferramentinhas, que a intuição vai usar as palavrinhas, né? Que o inconsciente vai usar para comunicar com a gente no baralho, ali no tarô. Né? Ô César, fala um pouquinho mais para nós do baralho cigano. Eu sei que você conhece toda a história do baralho cigano, que você trabalha com ele. A gente tem uma ideia, o baralho cigano tem fama de fofoqueiro, que ele vai falar muito das fofoquinhas, e a gente tem uma ideia assim que ele é mais para o dia a dia, ou que ele é mais de como que ele é de verdade? Você que é um estudioso dele, que trabalha com ele todos os dias. Eu sei que ele tem um lado de autoconhecimento que pouca gente sabe, que o baralho cigano também pode ser usado para autoconhecimento. Exato. Pouca gente sabe e, infelizmente, poucos tarólogos, ou melhor, poucos cartomantes vão para esse lado do baralho cigano, para esse lado de autoconhecimento. Tanto que eu até brinco com meus clientes no começo da consulta. Olha, eu sou um tarólogo diferente, eu sou um tarólogo não tarólogo, sou um cartomante não cartomante, porque a gente vai falar um pouquinho de futuro, vai, mas a gente vai falar também do que é que tá ruim aqui hoje, cara, o que é que a gente precisa melhorar aqui na minha vida aqui hoje, o que é que eu não ressignifiquei do passado aqui para de fato fazer essa virada de chave, porque eu acho que essa parte do autoconhecimento é crucial, primeiro para eu entender o que eu não melhorei no passado, para eu melhorar o meu presente, para a partir daí sim eu construir o meu futuro. Então tem sim essa parte de autoconhecimento, mas sim, a Leti é fofoqueiro sim, tá? É fofoqueiro mesmo. É fofoqueiro sim. E engraçado é que o baralho cigano, ele começou, na verdade, como um jogo de tabuleiro. Na verdade, como que começou essa história toda? Começou na Alemanha, não me lembro o ano, acho que foi 1700 e alguma coisa, pessoal, não sou péssimo de datas. Era um jogo de tabuleiro lá na Alemanha, um jogo chamado Jogo da Vida, onde a carta 1, de fato, era o início e a casa 36 era o final desse jogo. Ponto. Essa foi a origem do baralho cigano. Só que na França havia uma cartomante, uma vidente, uma relações públicas, que se chamava Madame Lenormand. A famosa Madame Lenormand. Exato, Madame Lenormand. Até hoje o baralho cigano também é o Lenormand por conta dela. Exato, né? Por conta dela. E o pessoal pensa que foi ela que criou. Não, pessoal, tipo, quando aquele jogo de tabuleiro passou a virar um jogo de cartas, Lenormand já tinha morrido.
Só que aí É eu preciso. mesmo? Já tinha morrido, não tem nada a ver, só que jogaram de marketing, sabe? Poxa, ela era uma cartomante de Napoleão, ela atendia a esposa de Napoleão. Vamos utilizar dessa persona para a partir daí sim criar esse oráculo. E Eu criou-se. sei que ela era uma cartomante muito famosa nas cortes francesas, tal, na época de Napoleão, essa informação você já tinha me contado. Agora, posso falar? Mais do que fama, Lenormand era muito mais relações públicas do que essa fama toda, gente. Muito mais, ela era uma boa Ela era relações públicas. marqueteira. Ela era marqueteira. Tipo, há muitos mitos sobre a história de Madame Lenormand. Agora, pelo que eu estudei, ela era muito mais relações públicas e política do que, de fato, aquilo todo. De fato, ela tinha muito conhecimento. Agora, ela estava sempre nas altas festas, então ela era sempre vista, sempre notada. Então, criou-se uma persona sobre ela, e a partir daí, sim, que criou-se o baralho Petit Lenormand, e chegou-se no Brasil depois com o baralho cigano. Agora, os ciganos nada tem a ver com isso. Obviamente que depois os ciganos acabaram inserindo isso na sua cultura e foi passando de geração em geração, mas não foi o cigano que criou, gente. Não foi também Madame Lenormand, também só foi um jogo de tabuleiro. Sei, os ciganos trabalhavam com o baralho comum, né? Exato, o baralho esse que a gente baralho joga comum. que são os arcanos menores do tarô, né? Exato. É a mesma estrutura dos arcanos menores do tarô. E eles têm, né, uma fama muito grande do uso, né, das mancias. Eu acho que não só das cartas, mas da leitura de mãos também, eles são muito famosos por isso, né? E tem realmente, né, um conhecimento todo próprio deles, né? Essa história da tradição que passa de pai para filho ali é muito legal, né? É muito forte. E a gente enfim, faz parte do imaginário popular, né? A cigana, tanto que a gente vai ver filme, essas coisas, sempre é uma pessoa meio vestida de cigana, mesmo que não seja, né? Que está ali com uma bola de cristal de enfeite fazendo a leitura do tarô. É muito legal essa coisa do baralho cigano. E eu acho tão legal que hoje em dia a gente tem tanto acesso, né, Amado, a aprender, a fazer, a conhecer diversos profissionais que vão ter várias vertentes diferentes por conta dessa internet maravilhosa, né? Internet a gente tem que saber selecionar, porque tem muita coisa realmente que não é boa. Mas, gente, Total. quando a gente seleciona, a gente tem acesso a coisas fantásticas, tipo esse podcast aqui. Né? E você sabe que eu comecei a aprender o baralho cigano muitos anos atrás, e eu até li algumas coisas. Você me comentou. Com ele. Aí foquei muito no tarô, muito assim, porque comecei a estudar. Isso aí, gente, olha. O meu primeiro oráculo era de cartas, mas não era nem tarô e nem baralho cigano. Era um tipo parecido com baralho cigano, mas na verdade era o Sibila, né? Parecido entre aspas, porque as cartas não tem nada a ver, sabe? Eu falo parecido porque são 36 cartas também, a estrutura é parecida, mas as cartas são bem diferentes, né? Não tem os peixinhos, não tem chicote, não tem um monte de coisa. Bom, tem outros símbolos. Tem uma carta que eu acho fantástica, que é os delirantes, que são 3 bêbados andando na rua. Olha que legal, falando de estar fora da realidade, de loucura, sabe? Os 3 bêbados abraçados, assim, com a garrafa na mão, andando pela rua. Bom, aí depois eu namorei um pouquinho o baralho cigano e foquei no tarô. Aí passou muito tempo, fui pegar o baralho cigano de novo. Gente, eu não consigo ler nada. Você acredita? Eu abria assim, eu não enxergava nada. Eu falava, gente, como assim? Acho que o baralho cigano tá bravo comigo, porque eu deixei ele de lado tantos anos. Aí agora esses últimos vezes que eu tentei, até que já consegui, sabe? Dar uma olhadinha assim, mas sem a profundidade que você tem com ele. O meu negócio é o tarô. Fazer um intercâmbio, então. É o tarô mesmo. E o tarô tem uma história parecida até com o baralho cigano, porque ele também, assim, existe um lado, um grupo que defende a história do tarô, e isso vem lá do século XVIII, XIX, é um grupo de hermetistas, né, de estudiosos dessa coisa do ocultismo, da alta magia e tal, e eles falam que o tarô realmente veio dos egípcios, que é o conhecimento egípcio que foi decodificado em imagens, né, para que esse conhecimento iniciático não se perdesse. E então,
você sendo iniciado, você conseguiria distinguir aqueles símbolos e entender essa iniciação. Então, desde aí já vai vir a história de autoconhecimento e de você, cada arcano, representar uma fase, um degrau que você tem que subir, dominar para você chegar à maestria, né? Para você sair de neófito até você ser um hierofante, até você ser um mestre. Bom, e o que se tem de história registrada mesmo por estúdios, né, por estudos historiadores, é que ele também era um jogo de salão. Ele também era um jogo que as pessoas jogavam nas cortes como para se divertir, como se fosse um jogo de, sei lá, de cartas, assim, não é nem como é o baralho, deve ser uma coisa tipo, ai gente, eu não consigo lembrar aquele jogo de cartas que o pessoal joga que tem os valores. Você tem uma carta maior, você ganha do outro. Depois eu vou lembrar o nome. Enfim, ele tinha ali uma coisa... não era como o pôquer, não. Mas ele era um jogo, a gente não sabe muito bem como ele era jogado, mas ele era um jogo de salão. E depois ele foi ganhando esses atributos de oráculo, né? Foi sendo... E aí ele veio, foram criados vários tipos de tarô diferentes, mas o que pegou, que virou moda, né? A partir do momento em que as impressoras mesmo chegaram na Europa, foi o Marselha. Então, havia, antes dele, outras estruturas. Eu tenho tarôs aqui, os do Etélia, tenho o Sola Busca, que são anteriores ao de Marselha, e eles têm estruturas completamente diferentes, cartas que não tem um no outro, numerações diferentes, né? Então, você tem uma diversidade enorme. Aí estruturaram ali como de Marselha, e aquilo pegou. Começou a ser impresso na cidade de Marselha e se espalhou pelo mundo, e aquilo pegou. E depois o Rider-Waite, né, o Edward Waite, a Pamela Smith, deram de novo uma renovada ali no começo do século XX, e veio essa outra, e pegou de novo, né? Virou moda de novo. Então, a grande parte dos baralhos que a gente tem hoje é inspirado neles, que por sua vez foi inspirado no de Marselha, mas ainda assim a gente tem Papus, a gente tem o Crowley, a gente tem vários outros tarôs que também surgiram ali na mesma época do Rider-Waite, né? E que são um pouco diferenciados. A estrutura é a mesma, os arcanos menores vão ser um pouco mais diferentes. E tem o egípcio também, enfim, tem muita coisa, né? Muito. Mas o que chegou hoje foi, assim, como o mais popular, vamos dizer assim, é o Rider-Waite. E para mim, por que ele se populariza? Porque é aquele que o inconsciente coletivo se achou mais, né? Mais conectado. Está mais conectado, né? Então, se o do Crowley é muito famoso, é muito popular também, mas não foi todo mundo lá beber na fonte e fazer um tarô parecido como aconteceu com o Edward Waite. Se foi esse que as pessoas se identificaram, se foi esse, é porque talvez aquele é que esteja, né, mais conversando mais de perto. Ressoando para o momento, exato. Ressoando, né? Essa talvez seja a palavra. De toda forma, né, eu vou dizer para você assim, que eu sou realmente uma apaixonada pelos oráculos, pelo tarô, pelo baralho cigano, por todo esse universo aí. E eu sei que você também, né? Estou aprendendo outros também, tá? É mesmo? O que você está aprendendo? Conta para mim. Olha, atualmente, tá? Já fiz 2, 3 cursos, jogo até para clientes, só que eu ainda estou aprendendo. O domínio que eu tenho sobre o baralho cigano, eu ainda estou em construção com esse oráculo novo aqui. É um oráculo de Pombogira, sabe? É um oráculo de Pombogira, são 36 cartas também, tá? Segue um pouquinho a estrutura do baralho cigano, mas é completamente diferente. Eu já tinha visto ele, eu achava que ele era um cigano com temática da Pombogira. Não, ele é outro diferente. É um outro oráculo mesmo, completamente diferente, são 36 cartas. E aqui, particularmente, que eu estou jogando é o baralho da Maria Mulambo, que é uma das mentoras que eu tenho aqui na minha vida. É um oráculo, como é que eu posso falar? Muito objetivo. Muito objetivo. Eu uso pouco eles. Tirar uma cartinha para mim, me dar como mensagem aqui para a gente finalizar. Claro, vamos lá. Pode ser um conselho, uma mensagem, que puxão de orelha que eu estou precisando agora. Mas também vou querer uma. Tá ótimo, claro. Vamos lá.
Vou Vamos até lá. pegar meu baralho aqui, que eu deixei, ele tá lá no cantinho, tadinho, dentro da caixinha dele. Quantas cartas você quer? Uma, quer duas, quer três? Tira 3. Vamos Segulosa. lá. Tá vendo, gente? Vida de oraculista também é usar os amigos oraculistas. Lógico, é o que mais a gente usa. Eu acho que eu tô precisando. Eu vou pegar aqui o meu enquanto você embaralha. Ai, que tiragem bonita. Ai, que bom, porque eu tava achando que eu ia tomar uma bronca, não sei por quê. Não. Consciência pesada, eu acho. Não. Olha o que me aparece aqui, tá? Me aparece 3 cartas. A carta da casa, a carta da boa sorte e a carta aqui que fala do passado, amor perdido. O que é que eu entendo nessa leitura aqui, tá? Eu vejo que tem situações aí de projetos que vão ter sucesso, que vão ter expansão, mas alguns desses projetos aqui me mostram que estão lá no passado ainda, tá? Vou te dar um exemplo. Coisas que você começou lá no passado e retomando. Então eu entendo que tem alguns projetos aí para se materializarem, que vão ter sucesso, que vão ter êxito, mas que tem uma correlação com coisas que você já iniciou lá no passado, tá? Eu sou fofoqueira, deixa eu pegar mais uma outra carta. Aí me confirma aqui, tá? Que são projetos que não vejo sendo algo novo para você, não, tá? É algo que você já tá. Algo de tarô, algo de espiritualidade, porque finaliza aqui com a carta da espiritualidade, amiga. Então tem algum projeto aí que volta para você, tá? Espiritualidade maior. Algum projeto aí que volta para você, tá? Olha eu que vejo que tem resultados, amiga. Ou seja, veio esperando a repreensão, não veio isso não, tá, amiga? Fica atenta nisso, tá, Leti? Tem algum projeto aí seu que vai coisas vai que eu deixei ali no passado, tá? que podem ser resgatadas. Tipo, vamos supor, comecei um projetozinho, mas tipo, talvez não era o momento, o outro deixei na gaveta. Eu vejo, tipo, esses projetos retornando. Eu já sei o que é, César. Pronto. Tá vendo? Pega, deixa, tá? Já sei o que é. Estão lá guardadinhas, retornando. E tipo, retorna, mas retorna numa energia. Quer dizer, boa. eu acho que eu sei o que é, né? Às vezes não é isso que eu estou pensando, mas vamos lá, meu amigo. Vamos tirar, então, 3 cartas para você. Eu não estou lendo no sentido de previsão, mas no sentido de aconselhamento, tá? Tá. Então, vamos lá. Às vezes vem uma fofoquinha de previsão também, né? Deles, viu, né? Das vezes, vixe Maria, amigo. Ai, meu Deus. Olha, a repreensão veio para mim. Não é bem uma repreensão, não, sabe? Eu acho que é um aconselhamento que está vindo até diante do que a gente estava conversando ali nos bastidores, sobre o que a gente estava. Agora eu vou ter que falar da sua vida para as pessoas, mas eu vou pegar leve, fica tranquilo. Claro. E a gente estava falando aqui que você tem uma certa dificuldade de elaborar emoções, né? Que você deixa as emoções embaixo do tapete e segue em frente. Eu acho que veio muito relativo a isso. A primeira carta que eu virei foi o 2 de ouros. O 2 de ouros é uma carta que fala de flexibilidade, de você pegar o pouco que tem e misturar e se virar e fazer muito. Ele fala de novas possibilidades, de investimentos novos. Então aqui ele está com uma carta que está vindo para você falando que você tem potenciais, que você precisa usar esses potenciais para gerar frutos, para gerar coisas novas. É uma carta baixa, número 2. Está falando de começos, né? E dessa flexibilidade, tá vendo? O menininho faz né? Faz a coisa da flexibilidade, ele está meio que dançando, e a gente vai ter o símbolo do infinito aqui, né? Que está aqui entrelaçando as duas moedas, falando dessa história da gente estar também conectada com uma força infinita. Mas qual é a carta que vem depois, amor? O diabo. Não. Então, essa flexibilidade, esse jogo de cintura, isso tudo que você pode desenvolver está preso em algum lugar dentro de você, preso talvez por vaidade, talvez por orgulho, por medo, porque uma das grandes correntes, né, gente, essas correntinhas aqui que prendem a gente ao pedestal do diabo é o medo. Né? Então está falando que você precisa ter coragem mesmo de olhar melhor essa sua sombra, porque assim como no diabo a gente está ali com as tentações, a gente está com as nossas emoções difíceis, e muitas vezes o diabo também está vindo falar
que as pessoas à nossa volta não estão sendo tão bacanas com a gente, né? Que a gente pode sofrer aí um revés, uma puxada de tapete, ou alguém está com inveja, tudo isso ele vem falar, mas aqui, por conta dele estar entre duas cartas de ouros, eu estou entendendo que é você que está compreendendo, junto com seus medos, um monte de potenciais. Aí depois vem o quê? O pajem de ouros, e aí ele tranquiliza muito a situação. É como se ele falasse que naturalmente, como ele é uma criança, o pajem, ele cresce. Então, que naturalmente o teu crescimento, o teu desenvolvimento vai fazendo com que você consiga se desatar desses laços, dessas correntes do diabo, para poder gerar frutos no teu futuro de uma forma muito positiva. Está falando muito do momento de plantio para mim, tá? Porque a gente tem o 2 de ouros e o pajem, que são duas cartas pequenininhas de ouros. Então está falando muito que é para você plantar e não se preocupar que você vai colher, porque mesmo que esse diabo tente segurar, sabe? Se tivesse vindo o contrário, olha que interessante, tivesse vindo assim, primeiro o pajem, depois o diabo, aí talvez eu ia ficar preocupada, sabe? Que bom. Porque o diabo estaria prendendo, minando tudo isso que os pajens, né, que o 2 de ouros e o pajem de ouros está trazendo. Mas como a carta final é o pajem, ele está falando de um crescimento, de uma maturidade sua que você vai conquistando ao longo do tempo, que sim, pode vencer essas cadeias desses medos todos aqui, desses traumas, dessas mágoas, né? Vou além, tá? Tô demorando muito, eu sei, mas uma forma muito boa de você estar com essas emoções que você não estava conseguindo acessar pode ser justamente o contato com a terra e com o corpo. Então, dançar, plantar, e passear na natureza, botar o pé no chão, ou entrar na água do mar, na água do rio. Você pode se contatar com o elemento terra, tá? Para conseguir desbloquear essas emoções, para conseguir transmutar essas emoções. Principalmente no que se refere à terra do teu próprio corpo, do físico aqui, né? O que é? Se movimentar, dançar, fazer algo tipo uma biodança, fazer algo tipo simplesmente sair para balada e dançar até não aguenta mais, sabe? Porque esse movimento do corpo ajuda todas as emoções a, né, serem desbloqueadas, porque o corpo e a emoção tá tudo ali muito pertinho, né? A energia é a mesma. Então é muito eficiente para você tratar as emoções, você usar alguma coisa que use o teu corpo fisicamente, uma vivência, uma dança, uma coisa assim, entendeu? Faz sentido para ti isso? Você já teve alguma experiência nesse sentido de mexer o corpo para elaborar a emoção? Não presencialmente, mas eu me lembrei aqui agora de uma amiga minha que ela tem um retiro de dança, e é um retiro de dança focado nas emoções, e ela falava que que legal! Todo mundo chorava, tipo, e era uma forma de... para você ter noção, as pessoas que fazem esse retiro são psicólogos, então era uma forma de trabalhando emoções, trabalhando traumas do passado, e foi algo que realmente faz sentido. Também fez sentido em uma outra área que no privado eu te conto, mas tá bom. Fez muito sentido, sim. Fez muito sentido mesmo. Que bom, meu amigo. E eu acho que assim, como nós estávamos conversando antes justamente sobre isso, né? De você estar querendo ficar bem e aí tem algumas emoções que você não estava conseguindo acessar. Eu acho que esse diabo veio muito representar isso, né? Então sim. É isso, minha gente. Dúvidas, isso. Crises e desesperos. Quem está assistindo o podcast aqui no YouTube pode deixar aqui nos comentários, né? Que a gente vai colecionar as perguntinhas e vamos fazer aí uma edição especial Pergunte a Espiritualcast, né, César? Por favor, por favor. E não esqueçam de dar o seu joinha, pessoal, e favoritar também, tá? Isso é muito importante, porque senão o YouTube não vai avisar vocês dos próximos podcasts. Verdade, verdade. E é isso, meu amigo. Amei nosso bate-papo. Eu acho que vai ser um sucesso. Lindo. Já é. Te adoro, querido. Beijo, Beijo, adoro, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.